eu sou a Jéssica Monteiro, eu sou personal trainer e eu tô aqui hoje para compartilhar a minha história, a minha experiência com a hipnoterapia. Conheci o Juliano o ano passado e há muito tempo atrás eu já vinha buscando tratamentos, porque eu tenho uma coisa chamada fascite plantar, que é uma inflamação na sola dos pés. E eu já tinha procurado muitos médicos, já fiz várias sessões de fisioterapia, fiz vários tratamentos. E aí quando eu conheci o Juliano, e ele me disse que além de hipnoterapeuta, ele era também decodificador. Naquele momento eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí ele me explicou que a hipnose, junto com a decodificação, poderiam resolver o meu problema. E há muito tempo que eu já vinha buscando esses tratamentos, e sempre que eu fazia sessões de fisioterapia, massoterapia, acupuntura, osteopatia, tudo isso ajudava, atenuava as minhas dores. Eu trabalho em pé o dia todo e melhorava e voltava, melhorava e voltava. Foi quando ele me disse que isso poderia ter fundos emocionais. E aí eu criei coragem e marquei uma sessão com ele. E a partir daí, de fato, a minha vida mudou. Por quê? Porque ele relaciona tanto a parte da hipnose, que cuida da parte emocional, dos nossos traumas, de tudo aquilo que a gente traz desde quando a gente é criança, com o significado das nossas doenças físicas, né? Qual a relação que as nossas doenças físicas têm com as nossas questões emocionais. E aí eu fiquei super ansiosa, até na verdade a gente chegou a marcar uma vez e aí eu tive compromissos e ficou pra frente. E de fato sim, às vezes a gente marca e a gente mesmo foge da coisa. Tem a ver com o subconsciente e enfim. E aí deu certo, a gente foi fazer a sessão e assim, parece que eu tenho uma vida antes e após a hipnoterapia. A gente fez uma sessão de mais ou menos 4 horas e eu tava super nervosa, super tensa, porque é uma coisa nova, nunca tinha feito, na verdade nem sabia exatamente que a hipnose poderia tratar esse tipo de problema. E aí desbloqueou um monte de coisas na minha vida, não só a minha parte física, porque depois disso eu não tive mais problema, acreditem, eu não tive mais dores. Assim, às vezes do cansaço do dia a dia, claro, eu fico 12 horas às vezes em pé e às vezes eu chego em casa com um cansaço natural de todo ser humano, mas não é a mesma coisa, não é como antes. Então aquele problema foi de fato resolvido. Além disso, muitas outras coisas na minha vida hoje são muito diferentes, então com relação ao trabalho, com relação a oportunidades que apareceram na minha vida, com relação aos medos que eu tinha antes, principalmente medos de mudança, né? Eu trabalho, por exemplo, há muito tempo no mesmo lugar e eu tinha medo de mudar, de quando apareciam novas oportunidades, eu tinha medo de deixar aquilo que eu tinha conquistado para dar outros passos, mesmo que aquilo fosse positivo para mim e fosse bom para minha carreira. E hoje, recentemente, inclusive, eu recebi uma oportunidade de um novo desafio no meu trabalho e eu aceitei assim sem medo, com vontade de mudar e de melhorar e de evoluir. Então, eu só tenho a agradecer, na verdade, todo o tratamento, toda a terapia que a gente fez, porque mesmo depois da sessão, a gente fez mais umas 2, mais ou menos, para fazer alguns pequenos ajustes, assim vamos dizer, e tanto também o acompanhamento dele, depois que a gente fez a sessão principal, tirando as minhas dúvidas, me ajudando e esclarecendo tudo que eu precisava e conduzindo nesse novo caminho, porque parece que é brincadeira, mas você de fato tem que passar por essa experiência, porque sim, vale muito a pena e você vai mudar a sua vida. E na verdade, tanto a parte física desse tratamento todo que eu fiz de fisioterapia, de osteopatia, eu também já tinha feito a psicoterapia tradicional, a comportamental, e também já tinha feito 10 sessões de coaching.
E de fato sim, eu tive resultado, mas é um tratamento completamente diferente, porque você trabalha diretamente na causa do problema. Então, imagina assim, né, para quem nunca fez, e eu quando também não tinha feito, eu pensava, como que é uma sessão de hipnose? E aí, para ter uma ideia, você fecha os olhos. E aí, durante a condução do processo, ele vai trazendo do seu subconsciente da onde que vieram aquelas emoções que causaram aquelas doenças físicas. Bom, não sou terapeuta, né? Mas de uma forma fácil de entender, é mais ou menos isso. Então você de fato volta lá atrás naqueles traumas que foram causados na infância por às vezes uma coisa tão simples e que a gente traz e que atrapalha a gente na vida toda depois, e a gente nem sabe por quê. Uma coisa pequena assim, boba, que pode estar travando a sua vida profissional, seus relacionamentos com os amigos, com o parceiro, enfim. E aí, com essa questão de decodificação, o que a gente percebeu e que na verdade fez muito sentido para mim, das questões do meu pé, por exemplo, tinham relação com a insegurança que eu tinha de tomar as decisões na minha vida, que tinham coisas relacionadas com a minha infância e que eu nunca imaginei que tivesse algum fundo emocional nessa questão toda. Eu imaginava que era porque eu trabalhava em pé o dia todo e que isso me trazia tensões e que eu estava exagerando. E depois disso, no meio desse processo, eu também descobri uma hérnia de disco que também tinha relação com as minhas questões emocionais. Como está a tua vida agora? Depois de ter tratado tudo isso, você tem dores ainda? Não. Tá. E aí, diante de tudo isso, além de todas essas mudanças da questão de ser mais segura em tomar as minhas decisões, em fazer as mudanças que eu precisava fazer na minha vida e que eu procrastinava o tempo todo, hoje a minha vida é muito mais leve. Então, todas as mudanças que eu tô passando hoje, mesmo que sejam difíceis, porque a vida mudar não são coisas fáceis, mas a forma como eu encaro hoje é muito leve. Então, eu sei que vão ser para o meu bem, eu sei que vão ser para que a minha vida seja melhor e assim, é muito fácil conseguir fazer tudo isso. E antes eu sofria muito com essas mudanças. E hoje é tudo... vamos mudar? Então ok, vamos mudar e vou passar pelo processo, pela transformação e eu tenho certeza que lá na frente vai valer muito a pena. Então a vida de fato ficou muito mais leve. E como não estava leve, não estava fácil e hoje é fácil, é gostoso. Até parece que... sei lá, parece que eu deixei um monte de peso pra trás, assim, de pedra, sabe? Aí quando o Juliano me falou de hipnoterapia, eu relacionei muito com aquilo que a gente vê na televisão, sabe? Aquelas hipnoses que o pessoal faz em programas de televisão, que fica brincando. Eu não imaginava que isso daí fosse uma coisa séria e que pudesse até ajudar nos meus problemas físicos, por exemplo. E aí... como eu já tinha tentado de tudo, eu falei, quer saber? Eu vou fazer esse negócio, porque eu já tinha feito tanta coisa. E aí eu comecei a perguntar um monte de coisas pra ele, afinal, como que seria esse processo? Sei lá, vou deitar lá, vou dormir, vou lembrar, não vou lembrar. E de fato é um processo muito simples. Você faz deitado numa poltrona, é super confortável. Eu tava um pouquinho ansiosa no começo, confesso, mas é uma viagem muito gostosa. Você lembra de muita coisa Você lembra de muita coisa de quando você era criança, por exemplo. E por mais que às vezes você lembre de coisas que não sejam tão legais assim de lembrar, que te tragam algum sentimento, não vou dizer um sentimento ruim, mas te tragam algum desconforto, sei lá, de repente você lembra de alguma coisa, de alguma briga que você teve quando você era criança com algum amiguinho na escola, ou alguma coisa de família, é como se você mudasse a cena daquela cena que aconteceu. Então imagina que você tá num filme, que você tá vendo a história da sua vida, de quando você era criança.
E aí aquilo te traz uma sensação ruim, e ali mesmo ele faz uma coisa chamada ressignificação. É como se você mudasse o final daquele filme. Então você tira aquela parte, por exemplo, da briga e coloca uma coisa legal naquilo. É muito incrível. Então o seu cérebro começa a entender aquilo de uma outra forma. É como se você de fato tivesse mudado aquela cena. E aí por isso que aquilo não vai mais te trazer trauma, não vai mais te trazer dor e não vai mais atrapalhar na sua vida. Depois muita gente me perguntou se eu dormi, se eu lembrei, se eu fui para algum lugar. Não, você não dorme, você lembra de tudo. Tudo que acontece é com, entre aspas, tá? Com a sua autorização. Então, essa coisa de mudar o final do filme, é você que escolhe como que vai ser esse final. O profissional, ele vai te dando a sugestão, ele vai falando, tá, o que você quer que aconteça neste momento? E aí você vai escolhendo e fazendo da forma que você fica mais, que você fique mais confortável, vamos dizer, com aquela cena. Então, assim, não dói, não, não, é muito gostoso, não dói, você sai depois leve, você lembra de tudo que aconteceu, você aceita as sugestões que o profissional te dá, que o Juliano me deu, né, da forma que você achar que foi bom pra você. Então, assim, de fato é um processo muito gostoso, dá vontade de fazer sempre, inclusive. Com relação ao investimento, de fato, uma sessão de hipnoterapia, ela é muito mais cara que uma sessão com um terapeuta, um psicólogo, um osteopata, enfim. Mas se eu for colocar na balança tudo que eu já investi com fisioterapeuta, osteopatia, massoterapia, os remédios que eu tomei, as injeções que eu tomei para dor, as consultas que eu fui no ortopedista, e o tempo que eu gastei, inclusive até os dias de trabalho que eu passei com dor o dia todo, tudo isso, se eu colocar na balança que eu resolvi a maioria dos meus problemas, se não quase todos, em 4 horas de sessão e anos de tratamento, que eu fiquei mais ou menos uns 5 anos, sem brincadeira, 5 anos tratando desde quando eu descobri até quando eu conheci o Juliano para fazer a hipnoterapia, assim, eu teria poupado muito tempo, muito dinheiro e talvez eu não teria perdido tantas outras oportunidades que passaram pela minha vida e não vão voltar mais. E coisas que eu deixei de fazer ou até chegava a realizar, como eu falei, às vezes em trabalhar 12, 14 horas em pé e fazia, forçando o meu corpo, sofrendo, chegando com dor em casa, com o pé na água, com massagem, e no dia seguinte a mesma coisa, aquele ciclo que não acabava e que de fato eu achei que nunca eu ia me livrar daquilo. E aquilo na verdade passava até meio que ser normal. Você aprende a conviver com a dor e na verdade isso não tá certo. A gente não tem que conviver com dor, a gente não tem que conviver com dificuldade, a gente não tem que conviver com nada disso. A vida ela tem que ser simples. E se todo mundo soubesse disso, tenho certeza que todo mundo estaria muito melhor, ou fisicamente, ou mentalmente, ou no trabalho, nos relacionamentos, em todas as áreas da vida. E aí depois que eu fiz a terapia, de fato a minha vida mudou assim, da água para o vinho. Tanto a parte física, que depois de uns dias a minha dor foi sumindo e eu já não tinha mais nada, eu não sentia mais nada, tanto na parte dos pés quanto na parte da hérnia de disco. Eu achei que isso não fosse nem possível mais na minha vida. E quanto na minha vida pessoal, profissional, outras oportunidades vieram. E aí eu comecei a encarar as mudanças que eu precisava fazer na minha vida de uma forma muito mais leve. Porque antes era tão sofrido, às vezes eu até percebia que eu tinha algumas coisas para mudar, como a gente sempre tem pelo nosso caminho e fazendo ajustes. E eu não tinha isso, eu sabia que eu tinha algumas coisas para fazer na minha vida, para mudar, e eu não fazia, porque aquilo doía. Aquilo para mim era difícil eu desapegar, e eu tomar decisão, e eu ir lá e realizar. E eu ficava procrastinando e sofrendo, e depois disso, tudo ficou leve, tudo ficou fácil. Então todas as transformações que eu tive na minha vida foram para muito melhor. E se eu tivesse tomado muito lá atrás, talvez hoje eu estaria em outro patamar, vamos assim dizer, em outro lugar. Mas eu acredito que tudo que acontece na nossa vida, ela tem o momento certo e a hora certa de acontecer, então tinha que ser dessa forma. E é interessante como a partir dali
eu comecei a enxergar as coisas com outros olhos, consegui enxergar oportunidades, eu consegui enxergar outras coisas relacionadas até às minhas amizades, aos meus círculos, aos meus relacionamentos, e a expansão de consciência mesmo, amadurecimento, é muito incrível. É só quem faz mesmo para saber, mas de fato o negócio funciona e muda a vida da gente. E aí, com relação, por exemplo, à oportunidade de trabalho, no ano passado, eu ainda não tinha feito a terapia e eu recebi uma oportunidade muito bacana de fazer uma mudança para um outro departamento dentro da empresa que eu trabalho. E eu fiquei muito em cima do muro porque eu queria de fato uma mudança, mas eu fiquei apegada ao que eu já fazia e eu fiquei em cima do muro e eu perdi aquela oportunidade. E depois eu sofri com aquilo porque eu pensei, eu devia ter ido, mas eu não fui, agora já passou, agora não dá mais pra ir. E agora, recentemente, eu recebi uma outra oportunidade dentro da empresa também que eu trabalho. E aí, assim, não deu 2 dias, eu já tomei a minha decisão, já fiz a mudança. E eu tenho certeza que vai ser para muito melhor, que eu aceitei um desafio muito bacana, que vai ser muito bom para a minha profissão, para o meu desenvolvimento. E eu tenho certeza que se eu não tivesse passado por esse processo, eu de novo teria perdido a oportunidade, porque eu ia ficar em cima do muro de novo e não ia sair da minha zona de conforto, porque a zona de conforto, ela é gostosa, né? A gente fica lá, tá tudo certo, tudo dentro do que a gente espera, nada diferente acontece e a vida não muda. E aí, de fato, as pessoas que conviviam comigo começaram a falar que eu estava diferente, que eu estava mais madura, que eu estava com outras ideias, com ideias diferentes na cabeça, pensando de outra forma. Incomodou algumas pessoas que faziam parte do meu círculo, inclusive, e tudo bem, tá tudo certo, porque eu sabia que eu estava no caminho certo e eu sabia que eu estava fazendo as escolhas certas. Inclusive, algumas pessoas até disseram que eu estava mais bonita. E parece que não, mas quando a gente cuida de dentro para fora, o que vem por fora, o que tá por fora, de fato reflete. A gente fica assim, mais bonito, mais feliz, com mais brilho no olho, parece que o cabelo até brilha mais. Então, muda tudo na vida. Tanto o que a gente pensa, o que a gente projeta para o futuro, a autoconfiança, que isso também mudou muito na minha vida. Hoje que eu era muito insegura, eu sabia que eu era muito boa no que eu fazia, mas eu tinha medo. E hoje eu não tenho mais medo. Hoje eu confio em mim e vou com a cara e a coragem. E se eu errar, tudo bem. Eu tinha muito medo de errar, inclusive. E hoje, se eu errar, tudo bem. A gente conserta, a gente acerta, a gente erra de novo. E a vida tá aí pra isso. E aí até a minha mãe falou que eu tava mais leve, sabe, mais feliz. E aí realmente eu comecei a pensar, poxa, se eu soubesse que era tão simples de resolver tudo isso, deixar esse monte de amarras pra trás e ter uma vida mais leve como eu tenho hoje, olha, eu tinha feito muito antes. Então eu quero agradecer, né, de coração por tudo e é só passando para saber, porque vale muito a pena. É isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até logo!